Amém. Aleluia. Pode sentar, meu irmão, na unção do Espírito Santo. Fique ligado, porque o Espírito Santo está aqui e ele vai falar com você. Amém. Abre comigo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 25. Palavras de Jesus, ensinando os discípulos. Quem é discípulo aí? Amém. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o poderá dar o homem em troca da sua alma? E aqui, esse capítulo, especificamente esse versículo, está falando a respeito de ganhar a vida ou perder a vida. E Jesus, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e se você ainda não fez isso, você vai poder fazer agora, nessa noite, daqui a pouquinho você vai poder fazer. Quando a gente aceita Jesus, e aí, então Jesus nos dá um grande presente, que Ele nos dá a vida dEle em troca da nossa. E Ele nos propõe viver a vida dEle e deixar de viver a nossa vida. Isso é fácil de entender, mas no dia a dia nem sempre é fácil da gente praticar. Viver a vida de Cristo nesse mundo não é uma coisa fácil. Viver a vida de Cristo nesse mundo tenebroso é difícil, porque é nadar contra a correnteza, é agir contra os padrões do mundo. Viver a vida que Jesus tem para nós, a vida que Jesus tem para você, é algo desafiador. E nós somos tentados todos os dias a voltar a viver a nossa vida, tentando ganhar a nossa vida. Aqui fala, e a gente trabalha, e a gente se dedica à nossa família, a gente se dedica ao estudo, quem está estudando, para tentar ganhar a vida. Não, estou tentando ganhar a vida aí com honestidade, ainda a gente fala, não é assim? Não, estou tentando ganhar a vida de forma honesta. Mas Jesus fala que quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde sua vida por amor a mim, achá-la-á. E aqui é um grande segredo, é uma grande chave do reino dos céus. Porque Jesus nos propõe essa troca. Venha viver a minha vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Viver a vida de Jesus envolve a gente ter coragem de abrir mão, de fazer as coisas do nosso jeito e fazer as coisas do jeito dele. Viver a vida de Cristo envolve a gente abrir mão das nossas falhas de caráter e passar a adotar um estilo de vida que agrade o coração do Senhor. Viver a vida de Cristo envolve a gente dizer não para muitas coisas. E envolve a gente dizer sim para as coisas de Deus. Por isso que eu digo que é desafiador. Pense na sua vida agora. Ela está do jeito que Deus quer? Ou vou formular a pergunta de uma outra forma. Você acha que você já viveu tudo que Deus tem para você? Pensa nisso. Você acha que Deus já fez tudo o que tinha que fazer? Não vai fazer mais nada na sua vida? Porque eu creio que todos nós aqui já tivemos experiências com o Senhor. Nessa jornada, nessa caminhada, livramentos, grandes testemunhos,
Muitos aqui foram usados por Deus em ministérios. Muitos aqui foram usados por Deus para ministrar a palavra. Ganhamos vida para Cristo. Implantamos o reino de Deus nessa cidade. Glória a Deus. Mas acabou? É só isso que Deus tem para você? Não. Jesus tem uma vida para você viver ainda, meu irmão. Jesus tem uma vida para eu viver. Mas para que eu viva a vida de Jesus, eu tenho que abrir mão da minha vida. Porque quem quiser ganhar a sua vida, acaba perdendo ela. E Jesus conta a parábola daquele homem que, então, ele constrói celeiros maiores e ele, então, faz na cabeça dele um plano de aposentadoria. Eu vou estocar, eu vou guardar bastante coisa para eu poder viver o resto da minha vida sem me preocupar com nada. E Jesus fala, louco, amanhã pedirão a sua alma. E o que você tem guardado vai ser para quê? Nós estamos nessa terra para viver um estilo de vida cristã. E isso é desafiador. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. E nós vamos ver como é, rapidamente aqui, como é esse estilo de vida que Jesus tem para você. Jesus tem um estilo de vida para você. Tem um estilo de vida para mim. E como que é esse estilo de vida? Abre comigo em João 10:10. Primeira coisa que a gente tem que se lembrar. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Eu vim para que vocês tenham vida. Só aqui já seria uma bênção. Mas Jesus continua. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a abundância é o oposto de escassez. Jesus, esse estilo de vida que Jesus tem para você e para mim, meu irmão, é uma vida abundante. Glória a Deus. Porque um padrão que colocaram na nossa mente, quando você era lá no mundo, e talvez você demorou para conseguir romper isso, é que se a gente adotasse o estilo de vida cristã, se a gente passasse a viver a vida de Jesus, nós teríamos uma vida limitada. Não é assim? Ah, você não vai poder fazer nada. Ah, você vai entrar na igreja, então você vai ter uma vida limitada, você não vai poder desfrutar de nada, você vai viver uma vida de ir na igreja só, e você vai ser uma pessoa que não desfruta de nada, triste, cabisbaixo, um coitadinho, lutando para ir para o céu. Não! A vida de Jesus é uma vida abundante, é uma vida intensa, é uma vida de fortes emoções, é uma vida de prosperidade, de alegria. É isso que fala aí. Eu vim para que vocês tenham vida, membros da Igreja Ágape. Mas não é qualquer tipinho de vida, não. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E olha para as áreas da sua vida aí. Começa a colocar a vida em abundância nessas áreas. Começa a imaginar. É esse estilo de vida que Deus tem para você. E nessa vida que nós temos com Jesus, que é uma vida em abundante, Deus nos chamou para vivermos experiências com Ele. Experiência com Ele. Não é um evangelho que me contaram. Você não está aqui para viver uma religião de teoria. Você está aqui para viver a presença do Espírito na sua vida de forma impactante, meu irmão. Jesus está disposto a dar essa vida para você. Na verdade, Ele morreu na cruz para isso. Para você viver de forma intensa com o Espírito Santo. Gostaria de te dar um exemplo. Há uns anos atrás, o meu filho, ele pediu para a gente, de presente de aniversário, para a gente levar ele a um estádio de futebol, para a gente assistir uma partida do time que ele torce, né? E então a gente juntou dinheiro e conseguimos. Vimos um jogo lá que era
o time contra um timinho menor, né? Que não vai correr perigo, que a gente que é caipira tem medo de tudo, né? Mas então a gente foi, e foi muito divertido. E a gente foi lá e fomos para São Paulo, e começa com o metrô, que ele nunca tinha andado de metrô, né? Tudo para ele foi uma experiência, ele era menor, e então chegamos no estádio, aquela multidão com a mesma camisa que ele, e entrando para torcer, a hora do jogo, aquela galera gritando, o time incentivando o time, quando faz o gol, então aquela explosão, e foi muito legal. Ele quis comer o cachorro-quente do estádio, porque era o cachorro-quente do estádio, e, enfim, vivemos uma experiência. Se a gente fosse assistir a mesma partida em casa, da nossa TV, com certeza a gente ia ver melhor os lances, porque tem 500 câmeras, não é assim? Ia dar o replay. Na verdade, a gente ficou longe, nem via muito, mas a gente viveu uma experiência. E tem muito crente assistindo Jesus pela televisão, em vez de ir viver com Ele. Jesus te chamou para viver uma experiência com Ele. Essas coisas que aconteceram na Bíblia aqui, meu irmão, acontecem nos dias de hoje. Você pode viver milagre, você pode viver manifestação do Espírito Santo. Você pode viver transformação na sua vida, na minha vida. É essa vida que Deus tem. Porque se a gente não adota essa vida, se a gente não entende, nós vamos ser uma igreja fria, uma igreja morna. Só que a igreja morna, o crente morno, o que Jesus faz? Lembra lá em Apocalipse? Quem conhece? Estou a ponto de vomitar, porque é morno. Você tem que ser quente e aquecido pelo Espírito Santo. Vamos viver milagre, vamos viver experiência com Deus. Amanhã, sai com boas intenções, meu irmão. Hoje eu vou implantar o reino de Deus. Se eu pegar alguém no caminho, eu vou falar de Jesus. Não, se alguém se abrir para mim, eu vou orar por ele, ele vai ser curado. A gente tem que viver assim, sabe, com um brilho no olho, com a unção de Jesus na sua vida, pronto para comprar as brigas que Deus coloca na sua frente. Na sua vida também. Às vezes a gente começa a olhar para os problemas, porque todos nós temos problemas. E aí a gente começa a querer desanimar. Meu irmão, coloca esse estilo de vida abundante nos problemas que você tem vivido. Olha para eles. Começa a ser profeta, começa a profetizar, começa a orar, começa a buscar, e eu creio que você vai ter um estilo de vida de fortes emoções. Você vai ter muita história para contar com Cristo. Eu profetizo isso na sua vida. Já temos, na verdade. Creio que se nós abríssemos aqui para testemunhos, grandes testemunhos de milagres. Quem aí tem pelo menos um testemunho de milagre que já aconteceu com você? Levanta a mão. Olha só, meu irmão, olha em volta. Levanta mais alto aí, só para edificar a fé nossa. Milagre. Quem já tem testemunho de cura aí, levanta a mão. Aleluia. Quem já tem testemunho de provisão financeira? Levanta a mão. Quem tem testemunho de que as coisas pareciam que não tinham solução e Deus agiu na hora H? Aleluia! É esse estilo de vida que Deus tem. Vida intensa, vida abundante. Aí, meu irmão, o estilo de vida do mundo fica fichinha perto do estilo de vida do crente, porque o crente vive por fé, meu irmão. A gente vive na loucura do Espírito Santo. Não é não? Não é um roteiro pré-programado. A gente viaja nas asas do Espírito, porque quem é guiado pelo Espírito Santo é como o vento. Vamos que vamos. O que Jesus tem para mim amanhã? Eu mal posso esperar o que Ele tem programado para mim amanhã. É esse estilo de vida que Jesus tem. É esse estilo de vida que Ele propõe trocar por essa vidinha mequetrefe que o mundo quer oferecer. Quem quer a vida de Jesus aí? Eu quero. E a vida de Jesus não é só abundante. Abre comigo também, João 6, 35. Volta um pouquinho aí, porque nós estamos em João 10, né? João 6. João 6, 35.
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E a vida de Jesus é isso. Meu irmão, se prepara para nunca mais ter fome e sede. É uma vida de realização, é uma vida plena. E no mundo, as pessoas buscam a felicidade nas riquezas, nos prazeres e não encontram. Prova disso, que existem muitas pessoas ricas que tiram a própria vida. Não é assim? Existem pessoas que têm tudo, mas não são felizes. A vida que Jesus tem para você e para mim, essa que Ele está disposto a trocar, é uma vida onde a gente se realiza, onde a gente se acha, onde a gente acerta o ponto certinho, onde a vida da gente passa a ter sentido. Paulo era um homem super bem-sucedido. Ele era um homem formado, tinha sua profissão, tinha um cargo de confiança perante os religiosos da época, era bem aceito em sua comunidade, era zeloso, mas faltava alguma coisa na vida dele. E ele vai ter um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, onde ele estava mal intencionado, mas no coração dele ele achava que estava fazendo certo. E Jesus se prepara para pegar ele na curva, né? Jesus espera ali, na tocaia, quando ele está passando, Jesus, ele cai. E ali ele tem um encontro com Jesus. E esse homem passa a viver uma outra vida. Esse homem passa a viver uma vida que Deus tem para ele. E ele encontra o chamado na vida dele. Ele começa a entender por que Deus tinha formado ele no Velho Testamento, na letra, porque ele ia ser um apóstolo, ele tinha que ter aquela base. Ele começa a entender por que ele viveu toda aquela história, até ele encontrar Jesus, porque Deus queria ele num lugar certo. Um homem que sabia falar vários idiomas, um homem que sabia escrever bem, porque grande parte do Novo Testamento Deus usou ele como instrumento, e nos ensina até hoje. O ministério, o legado de Paulo, acontece até hoje, quando a gente abre o Novo Testamento. Ali ele encontrou, a ponto dele falar assim, comparado com a vida que eu tinha antes, eu considero aquilo lá lixo, esterco que eu vivia. Agora sim, eu me encontrei. E olha que ele passou por dificuldades, ele foi para a cadeia por amor ao Evangelho, ele sofreu açoites, passou naufrágios, passou frio, passou fome, mas pergunta se ele queria voltar para a velha vida. A vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. E você vê ele até o final, no final da vida dele ele fala, completei a carreira, agora sim, eu estou entregando os pontos realizados, porque eu cumpri o meu propósito. Você tem um propósito nessa terra. Eu tenho um propósito nessa terra. Deus te chamou para uma missão, que não é apenas trabalhar para pagar conta. Deus te chamou para um propósito que não é apenas sobreviver, respirar, comer, dormir. É muito maior do que isso, meu irmão. E quando você encontra esse propósito, você se realiza, você fica feliz, mesmo com dificuldades, mesmo com aflições, mas você entende, é aqui o meu lugar. Qual é o seu lugar? Deus tem um lugar para você, Deus tem um chamado para você. Se você está fora do lugar que Deus tem para você, meu irmão, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Volta para o seu lugar, volta para viver a vida de Jesus. Jesus fez tudo por nós, entregou a vida dele naquela cruz, para a gente ser tentado a viver a vida do velho homem. Não, meu irmão.
Volta a viver o evangelho da cruz. Volta para a vida de Jesus. E a vida de Jesus, além dela ser abundante, além dela ser plena, a vida de Jesus também nos chama para viver um outro nível de fé. Abre comigo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aqui é palavras do apóstolo Paulo, né, como a gente comentou. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Leia novamente esse versículo. Essas palavras podem ser suas? Você poderia falar isso? Pensa agora. Eu já fui crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. E essa vida que eu estou levando, que é essa vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Jesus nos chama para viver uma vida de fé. Uma vida num outro patamar, que sai do natural. Viver a vida de Jesus não é viver no natural, é viver no sobrenatural dele. Viver a vida de Jesus, quando a gente entende isso, meu irmão, a gente deixa de depender de economia, a gente deixa de depender de medicina, a gente deixa de depender das coisas naturais, a gente passa a depender de Deus. É óbvio que Deus usa a medicina, é óbvio que Deus usa a economia, porque Deus age de multiformes sabedorias e tudo está na mão dele. Mas a nossa dependência não está ligada a essas coisas. E a gente passa a adotar uma vida por fé. É de fé em fé, de glória em glória. Experiências novas, construídas no alicerce da fé. No mundo a gente aprende que a gente alcança as coisas por meio do esforço, não é assim? Você quer ter uma casa, então você se esforça, você vai alcançar. Se você quer ter uma boa saúde, então você tem que fazer exercício, você tem que ter uma boa alimentação, abrir mão dos doces e tal, e amém. E se você se esforça e tem uma boa saúde. Se você quer ter, enfim, qualquer coisa, é através do esforço, do mérito. Mas no mundo espiritual, antes de qualquer coisa, as coisas são conquistadas por meio da fé. E depois vem o esforço, sim. Como o apóstolo fala, né? Cabeça no reino dos céus, os pés na terra. E viver por fé, meu irmão, é desafiador. Viver por fé não é fácil. É muito fácil falar de fé quando você não precisa dela. Não é? Quando as coisas estão bem, quando tudo vai bem, a gente fala de fé que é uma beleza, a gente aconselha o irmão, né? Você precisa viver por fé, você tem que ter mais fé na sua vida. Mas quando as coisas apertam, quando as dificuldades batem na nossa porta, é hora de viver por fé. E aí que Deus separa
os verdadeiros valentes de Davi. É aí que Deus peneira. É ali que Deus separa os homens dos meninos. Porque a gente pode ser menino na fé. Você vive experiências. Se você entende que a vida de Jesus é uma vida por fé, meu irmão, o problema bate na sua porta e você já enfrenta ele diferente. Já aquele problema, aquela situação, já não encontra raiz para se amparar, porque já existe uma blindagem de fé na sua vida. Aquilo não cai no seu coração. Você recebe a notícia, mas a fé que está no seu coração já blinda você daquilo ali. Aquilo ali não te afetou, não abalou. Você vai para cima daquele problema, em nome de Jesus, e você vence. Não é assim? Com fé. E a vida de Jesus é pela fé. Você pega os discípulos de Jesus, você pega aqueles homens que conviveram com ele, e depois que Jesus vai embora e deixa na mão deles, você começa a olhar eles vivendo por fé, enfrentando dificuldades, perseguições, vivendo por fé. Você pega os homens do passado, diante de tantos homens que viveram, gerações viveram, e aqueles homens foram chamados por Deus e reconhecidos por Deus, e a história deles foi registrada na palavra, porque eram homens e mulheres que viviam por fé. A ponto de ir para a fornalha, sabendo que Deus poderia livrá-los, a ponto de ir para uma cova de leões, sabendo que Deus podia livrá-los, a ponto de ir para cima de um mar, e sabendo que Deus ia abrir o mar, porque eles sabiam o Deus a quem eles serviam. Nós sabemos o Deus a quem a gente serve. É um Deus que pode todas as coisas. O seu Deus pode todas as coisas. Mas a gente alcança isso, como é que a gente acessa esse Deus todo-poderoso? Através da fé. E como vai sua fé? Como vai a sua vida de fé? A fé da gente vai esmorecendo com o tempo, né? A gente vai tomando cacetada, a nossa armadura vai querendo amassar, mas glória a Deus porque a gente está aqui, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí a gente não esmorece. Renova a sua fé aqui nessa noite. Se apruma, se levanta em fé. Olha para os problemas que você tem vivido, meu irmão. Falou, peraí, calma aí, alto lá. Eu tenho um estilo de vida de Jesus. E o estilo de vida de Jesus é uma vida de fé. Não vou esmorecer, não vou baixar a cabeça, não. Eu vou levantar. Eu vou vencer em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa situação. Eu consigo suportar isso daí. Nada te separa do amor de Deus. Entenda isso. Nada te separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Essa vida que você optou em aceitar, a vida de Cristo, meu irmão, ela é muito poderosa. E ela não se dissolve. Não é uma coisa que acaba, não é uma moda que passa. O Evangelho tem sido provado por gerações. Linhas de pensamento se levantam. Linhas econômicas se levantam. Perseguições contra a igreja se levantam. Homens de Belial se levantam. Mas o Evangelho continua sendo pregado. O Evangelho continua salvando vidas. A Bíblia ainda continua atual nos dias de hoje. Essa vida que Jesus tem para você não é uma vida passageira, é uma vida que começa aqui e vai ficar para a eternidade, tem peso de glória. Tudo que você está aprendendo com Jesus aqui tem peso de glória, vai ficar para a posteridade, vai ficar para a eternidade. A gente pode viver uma vida aqui já dando start para o que vai acontecer no céu. Na verdade, tudo que a gente está construindo aqui está gerando galardão para a gente no céu. A vida de Jesus é melhor do que a sua vida, do que a minha vida.
Amém? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. É tempo da gente abrir mão das nossas coisas e deixar a vida de Jesus entrar. Jesus poderia chegar arrombando, né? Porque Ele tem todo o poder, poderia chegar fazendo as coisas e não se importando com a gente. Mas não é assim que Ele age. Não é assim. Se a gente abre a porta do coração, Ele entra. Se a gente dá o espaço, Ele entra. Quanto de espaço precisa ser dado ainda na nossa vida? Pensa nisso. Jesus já está no nosso coração. Mas dá para arrastar um móvel aqui, outro ali, e deixar ele tomar mais espaço. Dá para dar uma limpada naquele fundo do quintal e deixar com que Jesus ocupe aquele espaço vago. Todos nós queremos viver milagres. Todos nós. Mas a vida de Jesus gera transformação. A vida de Jesus tem que gerar algo novo na sua vida. Zaqueu, você se lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, ele tinha o desejo de encontrar Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha uma curiosidade a respeito de quem era Jesus, e ele se esforça para ver Jesus. E o reino dos céus é conquistado por esforço mesmo, né? Ele se esforça, ele sobe numa árvore onde sabia que Jesus ia passar, e ele está ali. E então Jesus olha para ele e fala: rapaz, eu tenho um chamado na sua vida, eu quero ter um encontro com você. Eu estou disposto a te fazer uma proposta de você viver a minha vida. Estou disposto a você viver a minha vida. E aí ele convida Jesus para uma janta, Jesus vai jantar na casa dele, e aí eles começam a conversar, e as palavras de Jesus vão entrando no coração de Zaqueu, e Zaqueu não vai se aguentando, aquelas palavras vão gerando transformação na vida de Zaqueu, até que Zaqueu fala: estou disposto a mudar de vida. Eu não quero mais ser o velho Zaqueu. A partir de hoje, Jesus, de livre e espontânea vontade, Jesus não pediu isso para ele. De livre e espontânea vontade, ele reconhece: Jesus, eu vou mudar a partir de hoje. Eu vou ser diferente. O que eu roubei, eu vou devolver. Eu vou abençoar a vida das pessoas. Em nós, o Evangelho tem que gerar transformação. Senão nós não estamos vivendo a vida de Jesus. Você já está melhorzinho de quando você aceitou Jesus, espero, né? Está um pouquinho melhor, né? Eu também. Mas não acabou a transformação. Eu tenho que mudar. O meu jeito, as minhas falhas de caráter, os pensamentos que às vezes eu deixo que caiam no meu coração, a forma como eu olho a minha vida, a forma como eu olho as pessoas que estão ao meu redor, a forma como eu me dedico à obra do Senhor. Eu tenho que mudar. Isso é viver a vida de Jesus. A vida de Jesus, ela muda alguma coisa. Quando a vida de Jesus cai no nosso coração, gera transformação. Alguma coisa tem que mudar. Ministra isso para o irmão que está do seu lado. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que ser diferente. Alguma coisa tem que ser diferente, meu irmão. Sai do piloto automático. Sai do pré-programado. Sai daquela vida de velho homem, meu irmão. Alguma coisa tem que mudar. Eu tenho que mudar. Porque senão, não é vida de Jesus. Todos os homens que tiveram encontro com Cristo tiveram mudança. Todos. Isso é uma constância, é uma regra. E por fim, para a gente concluir, a vida de Jesus requer compromisso. Abre comigo. Mateus 7,13. Mateus 7, versículo 13.
Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e como é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Meu irmão, as coisas vão apertar para o seu lado. Porque quando a gente decide viver a vida de Jesus, Jesus falou, então eu vou dar uma torcida na corda aqui do violão, vou dar uma esticada. A vida que Jesus tem para a gente, meu irmão, apesar de ser uma vida abundante, é uma vida que requer compromisso. É uma vida que requer andar na linha. Aqui está falando, o caminho de Jesus para a vida é um caminho estreito. É um caminho, uma porta estreita. A porta larga, que leva à perdição, o povo passa virando estrela. É fácil. É fácil viver no mundo, meu irmão. Você aprende rapidinho. Em nome de Jesus, que você já tenha esquecido como é viver no mundo. Mas, meu irmão, um minutinho no mundo, você volta a pegar as manhas rapidinho. Do pecado, da desonestidade, da mentira, da falsidade, do rancor no coração, as obras da carne. Rapidinho, mas o fruto do Espírito, como é difícil cultivar. É compromisso, tem que se dedicar. É igual, meu irmão, se você tiver uma propriedade, um terreno, você não planta capim, mas o capim nasce com uma beleza. Não é assim? Você não plantou aquilo lá, aquilo nasce, você vai lá, corta, você faz de tudo para aquilo morrer, mas aquilo está crescendo de novo mês que vem. Não é assim? Aí você planta uma plantinha que você quer lá, meu irmão. Você planta aquele negócio bonitinho, você rega, você põe adubo, você faz de tudo para aquilo crescer. Aí vem uma broca, uma formiga, o negócio vai lá, aquilo lá morre. Não é assim? É impressionante. E na vida espiritual é assim, as coisas de Deus têm que ser cultivadas, tem que ter dedicação. Já as coisas do mundo são fáceis, porque esse mundo jaz no maligno, é o habitat natural das coisas erradas. Por isso que é fácil. O mundo tem um esquema dele, que as coisas, o estilo de vida da carne, serve certinho. Mas não é essa a vida de Jesus para nós. A vida de Jesus é estreita, você tem que andar na linha, viu? Eu tenho que andar na linha. A gente tem que se esforçar. Por isso que é mais fácil ficar em casa do que vir para a igreja. Por isso que é mais fácil assistir um Netflix do que ler a Bíblia. Por isso que é mais fácil fazer um bate-papo no WhatsApp do que conversar com Deus. Porque a porta do mundo é larga. Não estou dizendo que você não tem que bater papo, não tem que assistir Netflix. Só estou dizendo que as coisas do mundo são mais fáceis. Agora, as coisas de Deus, meu irmão, é conquistado por esforço. E é hora da gente andar na linha. É hora da gente andar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque é esse que leva à salvação. E a gente está correndo um grande risco. Nós vivemos um momento na história da igreja muito perigoso, onde o mundo tem entrado na igreja. Então, não existe mais aquela distinção entre o estilo de vida do crente e aquela pessoa do mundo. As pessoas vêm na igreja, se tornaram o crente funcional. É o crente funcional. Ele vai na igreja no domingo, mas não tem mudança de vida. E ele tem uma vida igualzinho no mundo. É igualzinho do mundo, mas ele se diz crente, e ele vem na igreja, ele sabe da glória a Deus, mas não gera transformação de caráter. Ele não se preocupa em dar um bom testemunho, ele não se preocupa em buscar a Deus. A gente está vivendo esse momento, que você não seja um desse tipo de crente, meu irmão. Que a nossa igreja seja uma igreja que anda na linha, que nos chamem de fanáticos, que nos chamem de radicais, mas é melhor ir para o céu andando no caminho estreito do que passar por uma porta larga e ir para a perdição.
As pessoas têm que ver um estilo de vida de andar na linha, em mim e você, na nossa conduta. Um estilo de vida que agrade o coração de Deus. Opa, peraí, eu não sou qualquer tipo de pessoa, não. Eu carrego a marca de Jesus, eu vivo um estilo de vida de Jesus. Então, eu sou diferenciado. Meu irmão, você tem que ser diferente. Você tem que andar na linha, andando pela porta estreita. Não por um compromisso religioso. Não porque o pastor vai te pegar no flagra, porque você adotou o estilo de vida de Jesus. Não é para impressionar as pessoas. É porque a partir do momento que eu entendo que é essa a vida que Jesus tem para mim, é essa a vida que eu vou viver. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é abundante. Lembra lá do começo, as coisas boas? Mas existem benefícios, mas também nós temos obrigações. Todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas nem todos estão dispostos a ter um compromisso com Deus. Até as pessoas do mundo querem as bênçãos de Deus. Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, se Deus quiser, eu vou ganhar na Mega Sena, né? Todo mundo quer a bênção de Deus, mas nem todos querem ter um compromisso com Deus. Que tipo de pessoa nós somos? Os que só querem as bênçãos, ou que estão dispostos a ter um compromisso com Deus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Jesus para nós aqui. Gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor para nos ajudar. Quem quer vir após mim? Quem quer ir após Jesus? Quem quer? Começa negando-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é abrir mão das suas vontades, abrir mão do que você acha que é certo, abrir mão dos seus prazeres, colocar isso diante do Senhor e ver se é da vontade dEle ou não. Toma a sua cruz, pega o que você tem de vida, você tem uma família, você tem um emprego, isso é a sua cruz, e me segue, coloca isso no caminho de Jesus. A gente pode fazer isso nessa noite aqui. Tudo começa com uma decisão, tudo começa com uma certeza no coração, um desejo de mudança. Enquanto nós estivermos fazendo esse louvor, que você possa estar se colocando diante de Deus. É tempo da gente voltar a viver a vida de Jesus. É tempo da gente voltar aos rudimentos da palavra. É tempo da gente voltar ao primeiro amor. A Bíblia aborda esse conceito de várias formas para ver se a gente entende, né? É tempo do filho pródigo voltar para a casa do pai. É tempo, né? É tempo de ser bênção. É tempo de viver tudo o que Deus tem para nós. Amém? Então nós vamos estar fazendo esse louvor. Já está tudo certo aí? É tempo da gente fazer esse louvor.